A ideia de uma doutrina espírita explicada é no intuito de ultrapassar um pouco as explicações básicas que encontramos em livros, às vezes em sites da internet, no sentido de esmiuçar, de aprofundar um pouco mais determinados conceitos que, para algumas pessoas, necessitariam um pouco mais de aprofundamento. É natural que quando se fala em aborto, pela ótica espírita, o tema já foi bastante explorado. Há manifestos, digamos, oficiais, que são levados pela FEB, Federação Espírita Brasileira, para diversos seminários, congressos, expondo a visão coerente e perfeitamente lógica da doutrina espírita sobre o aborto. É evidente que esses textos podem ser encontrados com relativa facilidade pela internet, em muitos folhetos, onde basicamente nos apontam para o início da vida, a partir da questão 344 do Livro dos Espíritos, onde as entidades venerandas respondem a Kardec que a vida se inicia por ocasião da concepção, mas se concretiza de fato no nascimento com vida. Em seguida, na questão 359, em que se fala que é crime sempre que se transgride a lei de Deus, eliminando uma vida que iria nascer. E outras colocações mais que fazem do aborto uma prática condenável pela doutrina espírita. Ademais, como por outras religiões também, em outras seitas, crenças, etc. Todos são unânimes em que o aborto provocado ele é contrário às leis de Deus e etc. Mas a questão que quero trazer aqui é um aprofundamento que vai um pouco mais além. Não que eles sejam incompletos, mas porque eles se veem na necessidade, muitas vezes, de resumir para que a mensagem atinja com mais eficácia os seus alvos, que são as abortantes e as pessoas envolvidas nessas práticas. A questão a se colocar em primeiro lugar é que, sendo a vida eterna, é evidente que aquele feto carrega consigo uma vida que já existiu antes e que irá existir depois. Portanto, a primeira implicação que temos que ter em mente do aborto é que, uma vez eliminado aquele feto, o espírito ele fica em sofrimento, muitas vezes se jungindo, se prendendo ao perispírito da mãe e com isso carregando energias deletérias, pesadas, de sofrimento, de revolta, o que ocasiona muitas vezes perturbação para a mãe, angústia, doenças, hemorragias, às vezes até a desencarnação. Esse é um fator que nos faz levantar uma questão muito interessante. Quando e como inicia-se a concepção? Como o espírito se relaciona com o fenômeno da concepção? Ocorre um fato interessantíssimo. No momento em que o espermatozoide atinge o óvulo e dá-se o surgimento da célula ovo ou zigoto, naquele momento em que ocorre a fecundação, é justamente o instante em que surge um laço fluídico tênue que liga o espírito designado àquele corpo e aquela célula ovo que recém surgiu naquele instante. O laço fluídico cria-se naquele exato instante entre o espírito, um espírito normal de um adulto, de uma pessoa comum, o espírito e o corpo. À medida em que a gestação vai prosseguindo, dia após dia, esses laços vão estreitando o perispírito do corpo, daquele corpo que está em surgimento. Mas aí cabe fazer uma colocação. Esse estreitamento que eu me refiro, uma vez que conhecemos e que estudamos as leis do perispírito, as propriedades, a maleabilidade, a porosidade, as características do perispírito, compreendemos que o perispírito sofre uma espécie de desagregação inframolecular. Ele vai se comprimindo e se ajustando para que posteriormente, na ocasião do nascimento, ele possa
ocupar o espaço físico do feto, por assim dizer, do feto recém-nascido, né? Da criança que nasceu. Os 9 meses são necessários justamente para que, durante todo esse período, o espírito vá perdendo a consciência no plano espiritual, ajustando-se àquele corpo novo que irá nascer. Ele vai perdendo a consciência, todo um processo que ele sofre de ajustamento. Eis que, quando a criança nasce, o espírito é um espírito normal de um adulto, mas ele não tem instrumentos para manifestar-se como adulto. Ele não tem absolutamente órgãos e condições físicas de manifestar-se em sua integridade, o que só consegue de fato após a adolescência. Quando atinge a idade adulta, ele atinge a plenitude das suas condições de se manifestar. Durante todo esse período, o corpo, a estrutura cerebral, todo o maquinário orgânico não se torna apto a manifestar o espírito em sua integridade. Interessante é que esse período todo de ajuste, que vem muitas vezes de um plano anterior para a encarnação, quando é frustrado, o caminho de volta para o espírito que iria reencarnar é muito doloroso e a revolta muitas vezes se apossa dele, muitas vezes obsidiando, permanecendo jungido à mãe, o que ocasiona perturbações muitas vezes de ordem psiquiátrica, de ordem de transtornos obsessivos, uma série de problemas que a mãe enfrenta, sem contar que frequentemente o próximo filho que ela venha a ter efetivamente, muitas vezes é aquele que sofreu o aborto e que vem com aquela sensação particular de revolta. Não somente de revolta em relação à mãe, que ele traz às vezes intuitiva por conta do sofrimento que ele sofreu, mas também perturbações dele próprio, de saúde e psicológicas, exatamente porque ele sofreu uma frustração no seu nascimento. Quando a doutrina espírita nos mostra e nos ensina que a vida é eterna, entendemos a partir de então, e pela lei de causa e efeito, que tudo o que acontece tem implicações posteriores. Um aborto não é um fato isolado. Um aborto é um gesto que naquele momento cria para a mãe uma carga de débitos e muitas vezes situações obsessivas e situações muito complicadas para a sua vida posterior. Ela pensa no psiquismo que às vezes evita um, entre aspas, problema, quando na verdade cria um outro pior. Eis que aquela vida, ela não se extingue, o corpo se extingue, mas a vida lá no plano espiritual permanece. Esse é o primeiro ponto que temos que considerar. O segundo ponto a se considerar é que frequentemente as provas que passamos na encarnação são escolhidas por nós. Frequentemente, quando temos algum discernimento e condições, como grande parte de nós, que temos condições, noção do bem e do mal, uma vida razoavelmente organizada, normalmente nesses casos nós escolhemos as provas pelas quais iremos passar na encarnação. E muitas vezes escolhemos uma gestação e um filho surgido num momento difícil para que nós possamos burilar o nosso espírito e desenvolver os nossos mecanismos de resistência, de fortaleza moral, para superar as dificuldades que se apresentam no nosso caminho, como criar o filho, como ficar às vezes em situação de humilhação perante os familiares, há mães que não sabem quem é o pai, situações das mais diferentes possíveis. Não queremos com isso justificar o aborto, apenas explicar que na mentalidade da mãe que se dispõe a esse gesto absolutamente condenável, esses argumentos passam pela cabeça. Mas se ela pudesse saber que ela frequentemente, com grande frequência, ela escolheu aquela gestação daquele momento para que aquilo constituísse uma prova a ser superada, como num concurso, como num teste, numa escola, numa faculdade,
onde as provas não são punições para nós, mas as provas são testes para que nós comprovemos a nossa sabedoria e que a partir dessa comprovação podemos galgar séries e degraus cada vez mais superiores. Da mesma maneira, quando encarnamos, escolhemos muitas vezes provas difíceis, complicadas, porque sabemos que a superação dessa prova atestará uma evolução e um crescimento em nossos espíritos. E que posteriormente poderemos assumir com tranquilidade provas mais amplas, caminhos mais floridos, sem que para isso tenhamos que transgredir nenhuma lei. A felicidade futura vem pela construção do presente. Quando passamos situações difíceis e vencemos, construímos futuros mais brilhantes espiritualmente, individualmente, de realização, de tudo que se pode querer de bom e de bem para o espírito. Da mesma maneira que uma boa prova numa faculdade, um bom concurso feito, granjeiam para nossas vidas realização acadêmica, realização muitas vezes material, social, psicológica. O esforço, então, para a conquista não se torna filosoficamente uma punição, mas algo a que nós nos impomos para um crescimento. Da mesma forma, as gestações complicadas, em situações sociais, em situações de saúde, etc., complicadas, muitas vezes a gestante escolheu, antes de reencarnar, aquela situação, porque a superação granjearia para ela grande mérito e grandes conquistas espirituais. Eis que o patrimônio espiritual é o mais importante, é aquele que permanece pela eternidade, diferente dos bens materiais que ficam alojados na terra quando o perispírito se desprende do corpo por ocasião da desencarnação. Então, o segundo ponto a se considerar é este. O terceiro ponto a se considerar, em se tratando de aborto, vai naquele ponto onde a legislação atual difere dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita condena todo tipo de aborto existente na face da terra, exceto, que no próprio livro dos Espíritos está muito claro, exceto quando há obrigatoriedade entre escolha da mãe ou do filho. Se o filho nascer, a mãe morrerá. Quando há essa escolha impreterível e insuperável, recomenda o plano espiritual, através das mensagens enviadas pelos Espíritos no livro dos Espíritos, recomenda que se opte por salvar a vida da mãe, abortando neste caso, pois a vida da mãe é uma vida que já existe, que já tem a sua estrutura familiar, que já tem os seus contatos, os seus afetos, as suas realizações, as suas obras, a sua vida. É preferível, dizem os Espíritos, sacrificar-se o ser que não existe a sacrificar-se o ser que já existe. Quando se diz que é a única hipótese em que a doutrina espírita não só aceita, mas inclusive recomenda que se realize o aborto, poupando a vida da mãe que pereceria se ela chegasse ao final da gestação, as perguntas que surgem: e o anencéfalo? E aquele que irá nascer obrigatoriamente com grandes deficiências mentais ou sem chance alguma de vida? E as gestações produto de estupro? A grande questão a ser abordada, uma de cada vez, iniciemos pelo estupro. É perfeitamente compreensível que a mãe esteja profundamente traumatizada, a gestante esteja profundamente traumatizada. Não há o que se discutir em termos de trauma. Não há que se criar fantasias para dizer que a mãe poderia não estar traumatizada porque a vida é uma bênção. Não criemos sofismas. A mãe está traumatizada. A mãe está sofrendo. Isso é uma realidade. A gestante traz essa dor consigo de ter sido estuprada e estar gerando no ventre um filho que não desejou. Esta é uma realidade muito clara. Porém, a solução para isso é psicoterapia, é psicanálise,
é psiquiatria, é terapia em grupo, é conversas familiares, reuniões agradáveis, lazer, conversas, todo tipo de tratamento psíquico, inclusive o espiritual, o conhecimento da doutrina espírita, a oração, mas não a oração paramentosa, a oração sincera, a oração em seu aposento, a oração profunda, que conecte espiritualmente aquela gestante com a divindade, uma conexão. Essas são as recomendações. Mas aí surge a questão: por que não abortar neste caso, se a mãe não desejou o filho? Por uma simples e claríssima razão. O trauma da mãe e a dor da mãe são mais intensos que a vida de alguém? É justo que o estuprador tenha cometido um grave equívoco, mas é justo que a criança que irá nascer pague com a própria vida? A doutrina espírita, quando nos ensina que os corpos se reproduzem, mãe, filho, pai, neto, bisneto, os corpos se reproduzem, mas os espíritos não se reproduzem. A semelhança de caracteres, de personalidade, porque físicos a biologia explica perfeitamente bem, mas a semelhança de caracteres psicológicos, de temperamento entre familiares, se deve a que espíritos similares optam por nascer na mesma família, com pendores e com tendências razoavelmente similares. Então o filho escolhe ser filho daquele pai porque tem características de personalidade que se assemelham, além, claro, do convívio que muitas vezes o pai ensina as suas preferências e os seus exemplos para o filho, e o filho assim os burila e os aprende e os adapta à sua personalidade. Mas os espíritos não se reproduzem, os corpos sim, os espíritos não. Então, aquele feto que está se desenvolvendo não é produto psicológico, espiritual daquele estuprador. Não é. Porque os espíritos não se reproduzem, somente os corpos. Então, a dor da mãe, conquanto seja compreensível, o trauma da mãe, conquanto seja compreensível, eu pergunto, são maiores que a vida de alguém que, a princípio, como não conhecemos o passado encarnatório daquele feto, a princípio, aquele feto culpa alguma tem. Mesmo saindo da doutrina espírita e entrando em qualquer outra doutrina, em qualquer outra crença, em qualquer outra filosofia, em qualquer outra religião, aquela criança que ainda não nasceu não teve tempo de pecar, ao menos naquela encarnação, mas ela não tem culpa do crime e do despautério cometido pelo pai, que foi o estuprador. Então a vida dela não pode ser sacrificada pelo erro de outrem. A questão é que se o estuprador cometeu esse erro, a criança não pode pagar pelo erro dele. Esse é um princípio básico, e é por isso que o aborto cria tanta revolta no feto, que na verdade não é o feto, no espírito que tem o seu laço rompido bruscamente, de forma muito cruel às vezes. Cria uma revolta porque ele sente dentro dele que culpa alguma teve ele de morrer pelo erro de outrem. Esse é um ponto a ser considerado muito claramente, muito nitidamente. O quarto ponto em relação ao aborto, chamado aborto eugênico, que seria, em termos de semântica, seria o tal bom aborto, aborto bom, entre aspas, seria aquele do feto anencéfalo. Entende a ciência que o feto, não tendo cérebro ou tendo uma formação, uma malformação que torna impossível a vida, entende ele que é preferível abortar antes. É preferível não dar surgimento. A doutrina espírita nos dá talvez uma das mais belas e das mais fantásticas explicações sobre este caso. Por que não abortar neste caso? Por várias razões. Primeira, aquele espírito que opta por encarnar num corpo que irá fatalmente perecer com o nascimento será o momento da sua desencarnação,
por não ter cérebro ou por ter alguma malformação cerebral, ele frequentemente traz tantos débitos em sua história, tantas lesões que ele causou ao seu perispírito, que a sua desagregação morfológica, perispiritual, é de tal forma intensa que ele precisa de 9 meses de gestação para reorganizar a sua estrutura perispiritual. É como se nós nos sujássemos e precisássemos de um banho. Não tem um banho, você não tem direito a um banho, pelo menos um balde, pelo menos um copo d'água. A gestação atua como um filtro, um modelador que permite aquele perispírito danificado, muitas vezes pelo suicídio, ou muitas vezes também por uma bateria de crimes extensos, complicadíssimos. Aquele espírito, de tal maneira, ele é atormentado por suas vítimas no plano espiritual, de tal maneira ele tem o seu perispírito dilacerado, muitas vezes pelo fogo que imprimiu em si mesmo para suicidar-se, ou por arma de fogo, ou porque se atirou aos trilhos de um trem, ou de cima de alguma alta construção. O perispírito, que é indestrutível, fica de tal forma dilacerado e deformado que ele precisa de uma gestação. Essa gestação é o papel onde a mãe vai reagrupando carinhosamente e mês a mês a sua estrutura, para que, havendo posteriormente o nascimento, haja a desencarnação, mas o espírito em seguida ele se encontra um pouco mais recuperado, ele precisa muitas vezes deste remédio. Sem contar que os fetos que chegam a nascer com vida e morrem algum tempo depois possuem situação análoga. Aqueles, porém, que têm deficiências físicas gravíssimas, mas que conseguem permanecer com vida, constituem uma realidade similar à realidade da dilaceração do perispírito, mas constitui também uma prova que frequentemente o espírito opta por sofrer justamente para o seu burilamento, justamente para o seu desenvolvimento. A grande luz, grandiosa luz solar que a doutrina espírita lança sobre nós é nos chamar a atenção para as encarnações passadas que interferem na nossa. Quando nós debruçamos o nosso olhar e nosso raciocínio sobre esse passado, começamos a entender que a ação e reação sempre estão se operando. Então, a nossa situação, às vezes deplorável de hoje, é uma escolha nossa para superarmos uma dificuldade de caráter, uma má inclinação, purgar algum débito, alguma situação que tenha granjeado para nós muito lucro em detrimento do prejuízo e sofrimento de outrem. É a corrigenda. Muitas vezes cometemos um crime, um erro, uma má ação, e na encarnação seguinte sofremos exatamente para na próxima termos dentro de nós a sensação clara de que não cometeremos aquele erro de novo. A superação de um erro frequentemente é difícil, porque sofremos numa encarnação, desencarnamos. Na erraticidade, no plano espiritual, compreendemos o grande equívoco e o mal que nos causou. Mas quando encarnamos de novo, em situação similar, esquecemos tudo. Exatamente porque não ficou gravado dentro de nós. Se a doutrina espírita apontasse para um cálculo matemático, nesse ponto ela seria injusta, mas ela é tão perfeita que ela nos mostra que o esquecimento dos erros e os sofrimentos, eles ocorrem, mas sempre com uma mínima ou máxima ou média intuição do nosso caráter. Nascemos com inclinações, com personalidade, com tendências para o bem, para o mal, para a virtude, para a perversidade, para os vícios, para determinadas virtudes, para o estudo ou para a ociosidade. Temos características que já trazemos conosco, que a psicologia, a psiquiatria estudam e percebem o meio, a hereditariedade, tudo isso. Mas tem alguma coisa que interfere aí. Tem alguma coisa que é da pessoa, que vem com ela.
É evidente que o meio exerce uma influência. A espiritualidade consegue essa junção de criar, por exemplo, na vida, uma mistura entre a hereditariedade, que interfere organicamente, as situações que já estão programadas, que nos conduzem para determinados pontos, mas dentro de tudo exerce-se o livre-arbítrio. Dentro de tudo, a pessoa tem dentro de si a sua intuição e personalidade particular. Ainda que o meio interfira, ainda que a família, a educação, a hereditariedade, ainda que tudo isso interfira, sempre permanece íntegra a pessoa. A pessoa tem a sua personalidade e individualidade próprias. Trigêmeos que nascem no mesmo lugar, vestem a mesma roupa, são criados pelas mesmas pessoas, nas mesmas escolas, tudo igual, tornam-se pessoas totalmente diferentes de caráter. Ainda que entre elas haja muita ligação, haja muita afinidade, uma pessoa com a outra, mas essencialmente são diferentes, profundamente diferentes. Eis que os espíritos não se reproduzem. Essa é a questão. Então, quando se pensa num feto que se sabe que irá nascer com grandes deficiências físicas, que se comprova em ultrassonografia e exames profundos que ele irá nascer com grandes deficiências, entendamos que é, na verdade, uma bênção. É uma bênção porque aquele espírito precisa daquela provação para seu burilamento e para aprimoramento do seu espírito. Muitas vezes, o sofrimento de uma vida é como o estudo para um concurso. É uma dificuldade e um sofrimento que nos impomos para vencer uma etapa. Só que a doutrina espírita nos mostra que as etapas a serem vencidas não são dentro de uma encarnação daqui até ali. São etapas extensas que incluem várias encarnações. A decisão nossa de superar um vício, um erro, muitas vezes ultrapassa vários degraus até chegar onde nós precisamos. E esse degrau ocupa 2 encarnações, por exemplo. Somos orgulhosos. Uma só encarnação não é suficiente. Precisamos de uma outra, passar por outras provas, encarar outras situações para vencer, às vezes, esse orgulho, às vezes, esse egoísmo, às vezes, outras características. Usamos a inteligência para o mal. Sabemos que numa próxima ocasião, muito provavelmente faremos isso. Então optamos pela debilidade mental, para não utilizar a inteligência contra nós e para permitir que de uma encarnação consigamos sair vitoriosos, já que na anterior falimos. Então, essa provação, essa missão que o espírito tem para consigo e para a sua evolução, são dádivas. E o sentido de caridade que a mãe, os pais precisam ter é de que aquele espírito está cumprindo um desígnio divino, que Deus não comete erros. A gestação, o nascimento, a vida, não há erro nesse tipo de situação. O que há é o nosso desconhecimento das profundas leis divinas que se operam constantemente. Então, a questão de compreender o aborto, em primeiro lugar, é entender que, sob todos os ângulos e pontos de vista possíveis, o aborto é um equívoco profundo. É um equívoco profundo, um crime, um despautério, um engano, um equívoco. A mãe que supera essa vontade e, ao invés de ter pensamentos deletérios que prejudiquem a gestação e até gerem um próprio aborto, ao invés dela ter essa posição, que ela opte por outra reação, de acolher aquele filho e saber que, por pior que seja a situação, há sempre a possibilidade de que o filho, uma vez nascido, seja dado para a adoção. Se é totalmente impossível e não há condições, e 100% impossível de que aquela criança possa se manter naquela família, que seja dada para a adoção. Que outra pessoa crie, que outra pessoa dê as condições, se não houver realmente nenhuma possibilidade da mãe biológica ficar com a criança. Mas o que não se deve fazer é optar pela morte. A opção da morte é como se nós disséssemos assim: de um extremo temos a vida, de outro extremo temos a morte. Falo a respeito do corpo, evidentemente, que é o que nós estamos vendo nesse momento agora. Então,
qual é, dentro de uma encarnação, qual é o argumento que se sobrepõe à morte? Somente a vida que a supera. Não há sofrimento, trauma, dificuldade financeira, moral, honra, todas as situações que possam existir que se sobreponham à morte. É preferível ser humilhado do que morrer. É preferível passar por uma situação financeira difícil do que morrer para aquele feto que está ali indefeso. Então, o papel da mãe não é apenas de entender, mas de internalizar através da luz da doutrina espírita que aquela provação para ela é um caminho para a sua evolução. Existe um raciocínio que a doutrina espírita nos mostra claramente de que nós podemos fazer da vida constantemente uma oportunidade de evolução. Tudo que vem é oportunidade de evolução. Sofrimentos, dores, alegrias, sucessos, tudo é oportunidade de evolução. Aquilo que vem como uma dor, como uma dificuldade insolúvel, como uma situação absolutamente complicada, dolorosa, é frequentemente e quase sempre uma prova para que nós superemos aquilo. A superação de uma prova cria uma fortaleza, cria um preparo, cria um mérito. E é isso que nós levamos, porque evidentemente os bens materiais nós não levamos. Então, longe de criticar e agredir de formas diversas a decisão de uma gestante para o aborto, longe de agredi-la, temos que procurar instruí-la de que não somente a vida é o bem supremo, mas a vida sendo eterna, as implicações de um aborto se projetam num próximo filho, se projetam na própria gestante, na própria mãe, se projetam na própria saúde dela, na vida, no destino, na carga evolutiva, na situação evolutiva, melhor dizendo, que ela venha a cumprir. Os prejuízos conseguem ser tão comprovadamente claros, verdadeiros e profundos e dolorosos, que mais vale ter o filho, cuidá-lo e, se é impossível mantê-lo, a adoção nos dá recursos para que nós possamos, ao invés de eliminar a vida, dar-lhe seguimento. É evidente que abortar nada tem a ver com impedir a concepção. O impedimento da concepção através dos métodos contraceptivos é algo que a doutrina espírita considera profundamente respeitável. Temos que planejar nossa vida familiar. Desejamos ter um filho, não é por isso que nós iremos considerar os métodos contraceptivos como violadores da vida. Eis que a vida ainda não se manifestou. A vida se manifesta no momento da concepção. Aquele método DIU, que é um método metálico, onde é comprovadamente abortivo, ocorre o prejuízo do feto após a concepção naquele instante, é condenável. Todo método abortivo, nesse ponto, a pílula do dia seguinte, são métodos condenáveis. Eis que, no momento da concepção, aquele espírito já se manteve ligado. E o processo de gestação cria essa ligação de tal forma, essa interpenetração de fluidos, de material perispiritual, espírito com espírito, perispírito com perispírito, melhor dizendo, que realmente a responsabilidade de um aborto é muito grande. Da mesma forma, o mérito de não praticá-lo também é grande. Eis que o mérito de se ter um filho em situações muito favoráveis talvez seja um mérito inferior a ter um filho em situações desfavoráveis, onde a nossa conduta ela é provada, a nossa força de vontade ela é provada. Então, se não iremos abortar, entendamos todo esse complexo ideológico, toda essa realidade que a doutrina espírita nos mostra de forma lógica e coerente, para que nós possamos entender o que fazer. Ao invés de abortar, optar por outras soluções mais cristãs, mais concetâneas com a moral divina e mais concetâneas com a vida
eis que aquela vida não é um produto da mãe. A vida vem através da mãe. Eis que a legislação considera crime a mãe matar o filho. Eis que o filho não é dela, ele vem através dela. Como sabiamente, certa vez disse o poeta libanês Gibran Khalil Gibran, a vida vem através de vós, para o mundo, para a eternidade. Ela não é sua, ela vem através de vós. Então, por essa concepção, já podemos entender que a mãe é uma hospedeira temporária de uma vida que Deus a entrega para cuidar, cuja missão ela aceitou anteriormente e comprometeu-se em desempenhá-la com sucesso. É preciso que se tenha isso, não só na mente, mas dentro do coração, para poder transformar os episódios abortivos que tantas vezes vemos em situações de luz, onde, por pior que seja a concepção, mais mérito haverá enquanto mais dificuldade ela se apresente. Assim como melhor é aquele concurso em que mais difícil ele é, mais benefícios ele apresenta depois. A linha de raciocínio é a mesma. Me faz recordar uma história que certa vez Divaldo Franco narrava numa de suas palestras, onde um senhor de escravos, junto com um seu escravo já alforriado, estava numa feira comprando escravos e o escravo já alforriado aconselhou que se comprasse aquele ali, que era mais idoso. O senhor de escravos disse: ora, não entendo, esse senhor é inútil, é velho, já não tem mais forças. E o escravo alforriado disse: não, compremo-lo, pois ele tem a idade e tem a sabedoria. O senhor de escravos achou aquilo interessante e disse: compro, já que é inclusive barato, e dou a vós de presente, já que tivestes essa boa ação. E o escravo alforriado, então, ficou com aquele senhor de muita idade, até o seu falecimento. Amigos depois vieram questionar-lhe por que havia ficado com aquele senhor. E ele disse: quando eu era jovem, e ele era mais jovem, ele foi aquele que me vendeu como escravo. E graças a ele, eu fui escravo. Então, o sentido do perdão, o sentido da superação de tudo, eu só conseguiria exercer de verdade, neste caso, ensinando-lhe que o meu perdão é completo, que a minha postura é de perdão e não de mágoa. Desta forma, eu realmente faço um bem, melhor do que qualquer outro. Esse exemplo ilustra que as dificuldades são chamarizes para que nós possamos superar algo que precisamos superar. Deus não nos dá provas a passar que nós não precisemos delas. Aí vem um detalhe importante. Nós não temos a família que merecemos, temos a família que precisamos para a nossa evolução. Nós não temos dificuldades que merecemos, às vezes merecemos, mas sempre são as que precisamos. Nós não temos situações complicadas, dolorosas, que não precisemos delas para a nossa evolução. É uma necessidade para o burilamento, uma necessidade para a evolução. E através delas, destas situações difíceis, é que realmente crescemos. Realmente crescemos. Porque, convenhamos, aquele que estuda e faz provas muito fáceis, nada aprende. Só aprende aquele que se obriga a um estudo maior e provas mais difíceis, porque o obriga a mais estudo e a superação. Aquele que faz o fácil, nada ganha, porque aquilo já é dele, não lhe custa nada. Aquilo que lhe exige mais, é aí que o ganho ocorre. Em se tratando de patrimônio espiritual, superar uma vontade de realizar o aborto, superar uma vontade de suicidar-se, superar uma vontade de assassinar alguém, superar uma vontade de cometer algum crime, superar uma vontade de agredir alguém, essas superações constituem ganhos tão poderosos para o espírito que a doutrina espírita nos ensina isso com clareza para que nós entendamos que é nesta superação que nós ganhamos infinitamente. Nosso espírito
nesse momento de superação, adquire um brilho que, se nós pudéssemos conhecer e vê-lo, não iríamos querer outra vida, não iríamos querer evitar essas situações que são para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. Da mesma forma, quando chegamos no plano espiritual, que percebemos as nossas falências nestas situações de dificuldade, lamentamos profundamente, porque reconhecemos que elas vieram para o nosso auxílio, para o nosso burilamento. Muitas vezes aquele que superou muito bem o instinto do roubo nunca é submetido a uma situação onde possa roubar, porque ele já superou, aquilo já é passado, aquilo já é comum. Para citar a minha própria experiência pessoal, nunca fumei em minha existência atual inteira. Não faço forças para isso, não me atrai, não acho interessante. Por outro lado, também nunca fui submetido a situações onde eu pudesse fumar, onde eu fosse tentado, onde alguém me oferecesse. Não preciso dessa prova porque já superei tão bem este ponto exato que ele não é necessário para o meu burilamento. Outras provas se apresentam à minha pessoa porque são necessárias, mas esta, que tão bem já foi superada por mim, certamente não é necessária. Nas nossas vidas ocorre a mesma coisa. Somos confrontados com situações que exigem o nosso aprimoramento, que chamam a nossa corrigenda e nossa superação e transformação individual. Essas situações, onde nós ainda não estamos consolidados, estas provas vêm para nós e nós temos que nos esforçar para superá-las. Aquelas que já superamos, não vêm mais, não é necessário que venham, pois a vida é uma situação toda eletiva. Que sofremos é porque precisamos, a superação é porque vem depois, é tudo uma consequência, causa e consequência. Mas se entendemos que a vida é eterna, vivemos antes e viveremos depois, compreender isso é fundamental, porque as nossas atitudes, a nossa superação, a nossa evolução, sendo eterna e não se circunscrevendo a uma vida só, estudaremos até o último dia da vida, porque o estudo, neste caso, servirá para a próxima. A compreensão se modifica, o ponto de vista se modifica pela eternidade. É 1000 vezes mais lógico em relação à moral cristã e à moral de Deus. Isso é que é importante perceber. Em outros vídeos falaremos de outros aspectos controvertidos e complexos, mas nunca deixem de ler, sempre que possível, pela internet, em folhetos, em livros, as explicações detalhadas que a doutrina espírita dá em relação ao aborto, as suas implicações, as suas situações. Sempre há detalhes mais ricos, mais proveitosos, experiências coletadas por doutrinadores, por dirigentes de centros espíritas, conferencistas. Sempre há exemplos e histórias que nos ilustram muito bem. Às vezes a mãe, a gestante, precisa ouvir uma história onde ela se identifique melhor do que exposições doutrinárias. Cada caso é um caso. Se vemos alguém que precisa de uma orientação, não deixemos de dar. A caridade não é só material, é de também informar, também orientar, dar um ombro amigo, ouvir as queixas de alguém que, se não fizesse aquelas queixas e não desabafasse, provavelmente faria um aborto no dia seguinte. Às vezes ouvir, mesmo que nos dê impaciência, é uma postura de caridade com o nosso próximo. Nunca esqueçamos desses detalhes e guardemos esses ensinamentos conosco sempre que estivermos numa situação equivalente. É o que eu desejo, paz, inclusive saúde para todos, sempre na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.